Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por esse momento que a gente está aqui para fazer um conteúdo especial para você. Por isso, o meu agradecimento também à nossa audiência. E outro agradecimento especial é para a galera que está organizando esse nosso SempreCast. Um abraço especial para a galera que está aqui no estúdio, a Milka, a Isa, que fazem parte do nosso marketing, e além disso também o Everson, que é o cara do estúdio aqui. Bem, o conteúdo é riquíssimo, então vale a pena você participar com a gente, assistir até o final. E por favor, vai lá e dá o seu like. Além disso, se inscreve no nosso canal, porque o marketing está aqui me enchendo o saco, porque a sua participação tem alta relevância. Bem, vou falar para vocês, hein? Olha só, o nosso SempreCast está indo para a 8ª edição. E pela primeira vez eu trago duas pessoas que eu sou super fã. Senhor e Senhora Cavenati. São casados, então é uma única pessoa já que são casados perante Deus. Amém. E isso é fantástico. Cara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E aí, animado? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, sempre aprendendo, sempre na medida do possível poder contribuir, mas é como você falou, o assunto é de extrema relevância, é DNA da casa e vamos fazer acontecer. Show de bola. Fernanda. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Sem dúvida, juntar nós dois, apesar de sermos sócios casados, mas é algo assim que não é para qualquer um. Tem sido Então, difícil. obrigada de coração e vamos compartilhar bastante conteúdo juntos. Ó, eu sempre manifesto isso publicamente, que eu sou fã de vocês, né? Eu sei da história de vocês, acompanho. Nos conhecemos no Iron. O Iron é um grupo de empresários aqui em Brasília e a gente acabou se conhecendo ali e tendo essa admiração mútua, né? Se conhecendo, interagindo. E por que eu convidei esse casal maravilhoso, né? Na verdade, tem um motivo muito bacana. Eles são campeões mundiais de artes marciais, né? E isso é fantástico. E qual foi o insight, a minha ideia aqui inicial? Cara, essa relação, né, com artes marciais, disciplina e esporte, e tem toda a conexão, né, com o empreendedorismo. Então a gente vai falar aqui de empreendedores, onde a gente vai trazer conteúdo para os empresários e também para os facilitadores, né, os colaboradores da empresa. Então você tem que ficar ligado, porque essa conexão tem alta relevância aí para o nosso dia a dia como trabalhador, né? Cavenati, eu queria iniciar com você. A gente vai Ok. fazer um bate-bola aqui com a Fernanda no momento certo aí. Vamos lá. Aqui é bem informal, cara, você sabe disso. A gente sempre traz conteúdo para o empresário e ao mesmo tempo para o colaborador. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né, de compartilhar esse conteúdo. E eu queria iniciar pelo tema, né? E eu me lembro que a gente conversou bastante e eu queria agradecer para você que você teve um insight muito bacana, né, quando a gente foi tratar desse tema. E a pegada, né? Do tatame para a sua empresa, vou repetir, hein? Do tatame para a sua empresa, a força da disciplina na cultura do seu negócio. Obrigado aí por colaborar com esse processo de definir o tema. E eu queria que você falasse um pouquinho aí da finalidade, né, do SempreCast com esse tema. Muito bem. Na verdade, quando se fala em arte marcial, nós praticamente estamos falando da disciplina. Hoje, nas nossas escolas, quando um pai, uma mãe procura arte marcial para o filho, a palavra disciplina sempre está no discurso, é muito recorrente. Eles falam, olha, eu gostaria que meu filho aprendesse disciplina, e não só para eles, para as crianças, adolescentes, adultos, quando nos procuram, de algum jeito, a disciplina está no discurso deles, do que eles querem aprender da arte marcial. E justamente nesse ciclo de aula e treino agora, nós estamos ensinando esse tema em específico. Dentre tantos outros que a arte marcial tem como respeito à comunicação, esse ciclo é o da disciplina. Por exemplo, essa semana a semana passada foi falado sobre a definição, então nós falamos que disciplina é obedecer o que é correto. Uau! Ponto. Tá aqui para a gente falar sobre isso. Qualquer Massa. coisa que for diferente disso, talvez seja quase que inventado, por assim dizer. Aí essa semana nós pegamos um dos pilares, então se disciplina é obedecer o que é correto, então nós pegamos a palavra obedecer. E aí eu tenho falado com os nossos alunos essa semana, inclusive ontem no treino dos professores, que obedecer pode ser desde você obedecer às leis de trânsito, leis do nosso país, quanto você obedecer conceitos éticos, conceitos morais, mas sobretudo nós estamos falando sobre obedecer uma estrutura.
E eu tenho certeza que a sua casa, o seu dia a dia, mas sobretudo a sua empresa, ela tem uma estrutura. E quando você entra nela, você tem um checklist, você tem uma agenda a cumprir. E se você perceber pequenas falhas ou às vezes pequenos erros que nós temos, muito provavelmente é porque estava fora dessa estrutura. Ou às vezes a gente falhou, ou negligenciou, ou tentou criar na hora que não era para criar e fugiu a essa estrutura. E massivamente, assim, quando se fala de arte marcial, nós somos mais artistas do que marciais, certo? Então, assim, obedecer uma estrutura é um esforço para nós. Agora, você imagina quando você vai empreender na arte marcial. Você é um artista, vai empreender. Então, nós estamos na mesma seara. A gente tem que trabalhar e desenvolver a mesma disciplina que os alunos, só que para seguir um dia a dia na sua escola, né? Aquele organograma, aquela estrutura. Muito O famoso plano de ação que nós temos, né? Muito bom, cara, muito bom. Eu reitero aí que eu estou super entusiasmado, né, com energia altíssima. Comprei até uma camisa nova, Olha, falei, né? tá chique, né? Tá bonitão. Para prestigiar o casal aqui. Queria fazer um agradecimento especial à Corde Leone aí, camisa chique lá, vai lá, do Bacana. nosso amigo cliente também. Então, um abraço lá pro time todinho lá, né, do empresário e tudo mais. Galera, eu tenho assim uma paixão por essa relação da disciplina. Esse tema para mim tem alta relevância, né, para quem é colaborador e para quem é empresário. E aí, Fernanda, para tentar fazer essa conexão, né, a gente falou muito ali dessa relação de campeão mundial. Você foi 10 vezes, né? Muito, muito show na parte aí. Então é uma referência nessa relação de disciplina. O Master Cavenati 4 vezes. Ele que fundou, desenvolveu esse sistema, a metodologia da KIRAP. E você é a CEO da empresa. E aí, puxando para o empreendedorismo, eu queria falar sobre a KIRAP um pouco, né? O que significa, eu sei, mas eu queria que você explicasse essa relação para a gente começar a falar um pouquinho desse mundo do empreendedor, essa conexão com a arte marcial e tudo mais. E aí? Legal. O Ki-Hap, em coreano, ele significa o grito, né, que a gente dá na arte marcial. Então, quando o movimento tem um grito, é onde tem o Ki-Hap. E o Ki desse nome se traduz pela energia e o Hap é a harmonia. Então, a gente vai colocar a energia interior em harmonia com o nosso meio. E quando a gente traz isso para o nosso mundo, é justamente isso, é identificar que cada pessoa tem um potencial que é diferente do outro. Então, quando eu coloco a minha energia interior em harmonia com o meio, eu estou contribuindo para o meu ambiente. Então, claro que tem um quê, né, do meu Ki-Hap ser muito forte. Então, quando a gente estava trazendo junto com a empresa de marketing que desenvolveu esse naming, teve esse quê da nossa história. Porém, a gente entendeu que nós conseguíamos tirar o potencial de cada pessoa, de cada aluno, o melhor deles. Então, peraí, cada pessoa tem uma energia interna que pode ser colocada em harmonia e todo mundo fica melhor, porque no fim das contas, cultura, pessoas, resultado. Show. E a gente Show, tem um show. lema interno que a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, quando a gente traz essa relação do Ki-Hap, do nome do Ki-Hap, com a nossa performance como arte marcial, mas sobretudo na nossa performance como empresário, é a mesma coisa. Muito bom. Essa mesma disciplina que o Master Cavenati comentou, essa mesma estrutura, a minha formação de base, né, sendo da educação física, eu gosto muito da parte de planejamento. Mas eu também sou artista, né? E o artista nem sempre tá com vontade de fazer. Só que você tem que fazer. Isso aí. Então, como que você faz para despertar essa energia de dentro do artista que não tá com vontade de fazer naquele momento e ele ter que fazer? E aí Uau. passa por um mundo de desenvolvimento pessoal com pessoas, para a gente entender que disciplina é fazer o que é correto, mesmo quando você não está com vontade. Muito E aí bom. que a gente leva a empresa e as pessoas para outro nível, porque a empresa só vai para outro nível quando as pessoas vão para outro nível. Legal. Eu sou fã dessa relação do propósito de vocês, né? Porque ele cara, esse lance da educação, é tanto que vocês não tratam como academia. É escola. É uma escola, deixar isso bem claro. E essa relação do propósito, ela vai muito, muito além, né? Uhum. Então, esse lance que você comentou, dessa energia, né, assim, interior, esse entusiasmo, eu falo, né, no sentido bom da palavra, o tesão, né, para as Sim. coisas, para fazer acontecer, né, essa conexão da disciplina e harmonia. Aí, ô, Cavenati, eu queria... Toda empresa, cara, ela tem que ter um propósito, né, o porquê. E para mim é perfeito o propósito de vocês,
né? Porque a gente é empresário, toda empresa busca lucro, né? Mas a gente sabe que tem que ir além, tem que ter contribuição para a sociedade, etc. E eu queria que você falasse um pouco da importância do propósito, né, para uma empresa, já que a gente está falando de cultura, de organização. Uhum. Então, esse lance do propósito e o propósito do QRAP, que para mim é perfeito também, essa conexão aí da educação. Legal. O QRAP, ele começou como marca, o branding dele nasceu no final do primeiro ano da pandemia, ali, então no final de 2020. Nós usávamos outra marca e aí surgiu o QRAP. Uau. E como ela bem falou, o QRAP veio muito da figura dela, porque nos campeonatos mundiais, nós entrávamos normalmente nos Estados Unidos e aí eram salões muito grandes, com 60 rings acontecendo ao mesmo tempo. Uma dinâmica maravilhosa. Aí eu estava no palco e eu queria encontrar ela. Eu escutava o grito dela, eu sabia onde ela estava. Então imagina, dentre 60, 40 rings acontecendo, ela gritava, eu sabia, uau, ela tá lá. Então isso é a energia que vem de dentro para fora. Show. E quando você tem essa energia, você tem uma coisa motriz queimando aqui dentro que vai fazer você se tornar campeão mundial, mas também vai fazer você ter sucesso nos negócios, na sua vida pessoal, porque, como ela bem disse, de maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Bom, então esse propósito ele estava muito latente. Você promover essa mudança nas pessoas de dentro para fora. É claro que nós somos uma empresa. E aí, dando um passo atrás, você imagina você dizer que é uma empresa de artes marciais. As pessoas têm aquela ideia de que o professor ou o mestre de artes marciais ele é um monge e que ele vai viver de energia do sol e a água potável, não é? Ou ainda, vamos lá, se você está imagina que você está num almoço de domingo, em casa, familiares, e aí todo mundo comentando sobre o que vai ser da vida. Você é arquiteto, você advogado, eu vou ser do marketing, ou eu vou ser um médico, e de repente alguém levanta a mão e fala, eu vou trabalhar com artes marciais. Então você já tem aquela imagem marginalizada de que o artista marcial ou o professor de arte marcial vai ser um cara muito aquém do que o potencial de outras profissões, né? Então a gente já tinha essa coisa, como é que nós vamos declarar que nós queremos sim lucrar vivendo bem das artes marciais? E para nós ficou muito claro que o lucro nunca está à frente do propósito. Show. O propósito sempre está à frente do lucro, por uma razão muito simples. Se o lucro está em primeiro lugar, a hora que você encontrar esse lucro, acabou a tua motivação. Isso aí. Meta batida. É claro, você vai... Não, então nós queremos lucrar. Legal, você atingiu lá uma margem maravilhosa hoje em serviços, 40%. Então você está fazendo grana, está bem, está vivendo bem, e teu olho vai parar de brilhar, você não vai mais ter motivação. Então, se é só o lucro que você quer, a hora que você tiver ele, é só isso que você tem. Show. Agora, quando você atingiu o lucro e tem o propósito, aí, filhão, aí o céu é o limite. É lindo, né? É, o céu é o limite. Você lembra que a gente conversou sobre o Jogo Infinito? Sim, você comentou. Simon Sinek. Uhum. Não li o livro, fica a dica para você aí da nossa audiência, e ele fala muito sobre isso, né? Essa relação do propósito, essa é a motivação. O lucro, o resultado é uma consequência. Sempre vai ser. E ele faz uma comparação com o Jogo Infinito, que é o modelo, né, que a gente está comentando aqui da QRAP, que a gente acredita também dentro da Sempre Tecnologia, e o jogo finito. O jogo finito é aquele do curto prazo, é o que você falou. Pô, superamos isso aqui, o resultado a qualquer custo, né, a qualquer preço, então não respeita a pessoa, não tem critério com sustentabilidade, sociedade para quê? Então, essa relação, essa harmonia, né, de fazer um propósito que tenha um propósito aí gigante é excelente. Bem, complementa aí mais alguma informação e depois eu quero ouvir sobre valores por parte da Fernanda, que tem conexão total aí. Primeiras damas. As damas? Na verdade, só para complementar essa questão de Simon Sinek, né? Um livro que pra gente ficou muito presente, que é o Comece pelo Porquê. Isso aí. Então, se a gente tem um porquê muito forte, o que a gente está fazendo, né, vai ao encontro. Então, o nosso porquê são pessoas. Legal. O nosso porquê é esse desenvolver, trazer, fazer com que as pessoas reconheçam esse poder da energia interior, que é o QRAP. E o próprio Simon, ele tem outro livro, Encontre o Seu Porquê. O seu porquê. Isso é maravilhoso. Né? Então, Mas começa com o Comece pelo Porquê e depois vai para o Encontre o Seu Porquê. Show de bola. Cavenati, quer complementar? Claro, porque essa questão do propósito é o seguinte, existem alguns preços que nós não estamos dispostos a pagar. Então, olha só, ainda ontem no treinamento dos professores, alguns deles, acho que um principal manifestou, falou, olha, um objetivo meu que eu tenho é a liberdade financeira. Imagina que ele atinge a liberdade financeira e depois. Esse cara não vai ter nem força de levantar da cama.
Mas o principal ponto que eu coloco aqui é que um preço que a gente não está disposto a pagar é o preço de pessoas. Primeiramente, dentro de casa. Hoje somos eu, Elo, Benício, a nossa filhota que está a caminho. Mas quando o volume de trabalho, o volume de responsabilidades começa a arranhar a superfície da nossa segurança e da nossa dinâmica do dia a dia, a gente já dá um passo atrás. A gente já entende que, opa, está começando a cobrar um preço que a gente não está disposto a pagar, que é o nosso relacionamento e a nossa família. Muito bom. E um segundo ponto são as pessoas que estão conosco, o nosso elenco, o nosso time. Agora mesmo nós passamos por um grande sprint no primeiro trimestre, adentrando também o segundo trimestre, com eventos, com crescimento, com adesão de novas escolas e tal. E nós percebemos que alguns deles ficaram mais fragilizados. Então, por exemplo, ontem teve uma reunião bem direta, onde nós damos um passo atrás e o QRAP no segundo semestre se volta para a sua essência. A essência são Pessoas. pessoas, exato. Muito bom, muito bom. Show de bola. Falando de propósito, né? E propósito tem tudo a ver com cultura. Vamos falar de missão, né? Toda empresa tem que ter a sua missão, seus valores, né? Você que é empresário, que está nos ouvindo aí, que seja pequena empresa, tem que pensar nisso, né? Você tem que desenvolver essa relação do planejamento, essa cultura que você quer dentro da tua empresa. E eu achei a missão da QRAP fantástica, né? Esse lance de despertar Nas famílias, o desejo pelo desenvolvimento pessoal e pela disciplina da arte marcial. Cara, show. Muito bom. Me Porque- fala um pouquinho dessa missão aí. Então, na verdade, quando a gente fala sobre missão, visão, valores, propósito, é muito da base de uma empresa, né? E quando a gente fala sobre o ato de você despertar nas famílias, no nosso caso, não adianta a gente despertar em um aluno. Porque no fim das contas, a família tem um poder muito maior, principalmente sobre uma criança. Então, se a gente entra com os valores sobre disciplina, respeito, integridade, tudo que a gente ensina, e os pais vão desconstruir isso, acabou. Então, como que você traz, a gente pensando num colaborador, né, de uma empresa? A empresa tem um valor, mas a casa, a família desse colaborador tem outros valores? Vai dar choque. Não tem como. Você tem que trazer e despertar na família toda esse desejo. E o que é criar esse desejo? Quando a gente traz, né, de grandes artistas ou grandes nomes na literatura. Quando você desperta esse desejo, você não está enfiando goela abaixo. O que é uma verdade absoluta. Você vai despertando aos poucos e essa pessoa vai crescendo junto contigo. Então, você faz as perguntas corretas, ela traz, ela desenvolve. Então, quando a gente pergunta para a família, o que é disciplina para vocês? Nós não somos os soberanos que sabemos tudo o tempo inteiro. Então, o que é respeito? Quando a gente traz o processo de fazer com que a família pense sobre o assunto, você está despertando neles essa comunicação. Então, quando você desperta neles essa comunicação, você cada vez mais se fideliza. E quando a gente fideliza os alunos, fideliza a equipe, todo mundo cresce. Por quê? É claro que a forma como você faz uma coisa, você faz todas. Provavelmente a gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho, que é a gente precisa viver o que a gente ensina. Show. Então, quando a gente fala sobre despertar nas famílias o desejo, é justamente isso, não é uma pessoa. Então, é a nossa responsabilidade enquanto sociedade de trazer o ser humano, o indivíduo, mas pensar no próximo e na sociedade. São os níveis de consciência que também a gente vai falar um pouquinho depois. Muito bom, velho. Show de bola. Fantástico. Essa relação da missão tem que estar ali todo santo dia, né? Você tem que estar batendo na tecla. É o norte. A missão é o norte. Eu falo essa parte do planejamento estratégico, galera, isso aqui é o norte, é o boom que a gente fala todo santo dia. Lá na Sempre, facilitar a vida dos empresários e contadores com soluções de tecnologia e atendimento diferenciado. Eu falo, você que é colaborador, você tem que ter conexão total com a missão da sua empresa. Conexão total com os valores da sua empresa. Até porque se não tiver isso, você vai ser infeliz. E não vai ser um ambiente ali que vai gerar engajamento, não vai ser produtivo e tudo mais. E eu jogo limpo, né? Não quero pessoas infelizes aqui dentro desse ambiente. E tem que ter conexão. E a gente procura facilitar de todas as formas, né? Então, por exemplo, quando a gente foi definir lá os valores da Sempre, tava eu e meu sócio, o Alexandre, que adora uma Heineken, né? Uma cerveja. Okay. A gente tomando tiveram uns insights mais. Cara, vamos trabalhar com as letras da Sempre, para facilitar, justamente para gerar esse engajamento, né? Para a gente ter ali uma historinha bacana para se contar e ter conexão, né? Então, quando a gente falou lá da letra S, de superação, de ter essa pegada do crescimento, né? Ao mesmo tempo o S de simplicidade, né? Então, a letra E, na sequência, espírito de equipe, melhoria contínua, profissionalismo, essa conexão dentro da empresa
ela tem alta relevância ali, é fundamental. Diga, Fernanda, contribua, por favor. Curioso pensar, porque nós tratamos a nossa equipe como os nossos alunos. Show. E se a missão da Sempre é facilitar a vida dos empresários, de alguma forma vocês facilitaram a vida dos colaboradores. Perfeito. Então não adianta você querer que a ponta, o time entregue uma coisa para os clientes, né? No nosso caso, para os alunos, se a gente não entrega isso para a equipe. Tem que ser congruente, Isso né? aí. Não adianta você querer que as pessoas entreguem uma coisa que você não entrega. Show. Então, aquela coisa do que faço o que eu diga, não faço o que eu faço, não existe no mundo corporativo. O exemplo arrasta, né? Total. Ô, Cavenati, eu queria só pegar Manda uma ver. conexão, né, do que a Fernanda falou, e aí tem muita conexão também do que eu comentei agora sobre a importância dos valores, né? E eu me lembro, cara, que você falou, ó, todos os membros do time são nossos alunos. Uhum. Né? Então, essa relação ali com os valores, de dar o exemplo. E aí você tira a sua faixa preta, você é faixa preta, a Fernanda também, mas tem um certo momento que é faixa branca. Uhum. Me explica isso, cara. Claro, até porque isso aconteceu ontem. Ocorre muito assim, como ela falou, não tem como a gente passar uma coisa para os nossos líderes, para os nossos colaboradores, membros do elenco, e querer que eles passem outra coisa para os nossos alunos diretos. Então eu vou chegar numa reunião com o meu time e vou falar, pessoal, olha só, a meta é essa, tem que bater a meta a qualquer custo, e vambora, vocês estão atrasados, e estamos no vermelho, e pô, onde já se viu isso, que incompetência, agora vão lá e deem uma ótima aula para os seus alunos. Não tem como, não tem. Agora, claro, o que rápido não é uma Disneylândia, até porque a Disneylândia também tem aquele submundo ali que a gente sabe que o Mickey sua muito dentro da roupa, né? Ou seja, o trabalho tem que ser feito. E então, quando a gente pensa que tem que manter os nossos instrutores como alunos, é porque se um dia o instrutor deixar de ser aluno, ele começa a morrer como profissional. Uau. Ele tem que ter essa paixão pela arte marcial. Então nós falamos muito sobre isso ontem. Olha, o K-Rap está numa crescente grande, rápida, e que talvez cobre um preço. Então, o que nós fizemos ontem, eu e a professora, foi dar um passo atrás, colocar uma faixa branca e falar para o nosso time, tá doído para vocês o crescimento? Tá, para a gente também. Para nós também. É a primeira vez que nós temos 1.100 alunos, é a primeira Uau. vez que nós temos 8 escolas, é a primeira vez na história que nós estamos em 3 cidades diferentes, e tá todo mundo aprendendo com isso. Eu estou sendo faixa branca nesse processo, ela também, e acho que todos nós também. E aí, qual é a característica do faixa branca? É o entusiasmo. É aquela coisa do querer aprender, de querer saber o próximo passo, a próxima técnica, quando que eu vou trocar de faixa. Então, Top. galera, entusiasmo e vambora. E nesse momento, eu deixei muito claro para eles, apesar de eu ser faixa preta, nem sei quanto tempo, mas eu tenho 30 anos de arte marcial, eu não tenho todas as respostas. Desde 94. Desde 94, são 30 anos de arte marcial e de faixa preta, pelo menos 25. Eu não tenho todas as respostas. A arrogância é minha achar que eu tenho. Muito bom. Então, semana que vem vamos para os Estados Unidos para fazer mentoria, para aprender, para estarem com as pessoas que estão níveis acima e vamos embora. Essa relação da faixa branca é o senso de humildade, de reconhecer que precisa buscar esse conhecimento, Uhum. saber, né, dar o direcionamento. E o processo de crescimento ele é muito traumático, É. né? Mas, cara, quando se tem o propósito, que vocês têm isso muito claro, eu acho que o fardo fica mais leve. Esse que é o grande lance, entendeu? Porque vocês querem crescer por um propósito, não querem crescer, né? Claro que o resultado, a grana, o lucro, ele é resultado disso, né? Uhum. Consequência. Mas se você tem um propósito forte, né? Tudo fica mais fácil. Fernanda, contribuição? Ontem eu inclusive comentei, reforcei com o time e eu peço para eles repetirem comigo. Eu sempre falo, eu prometo que vai dar certo. Eu não prometo que vai ser fácil. Show. Então, no caminho, se a gente entende, né, e a frase que Márcia Cavenati sempre fala, nós somos lutadores e lutadores lutam. E quando a gente vai para um E desafio... é isso que fazemos, é né? isso que fazemos. Fazemos. Todos os alunos dele repetem já, é o mantra dele isso. Mantra. E quando a gente vai para uma luta, para um campeonato mundial, por exemplo, eu tive a honra de lutar com pessoas maravilhosas e que eram super casca grossa. Você vai para um campeonato mundial, você quer uma luta fácil? Não tem Você como. não quer, você vai ter orgulho de dizer que você é campeão mundial, sendo que a luta foi fácil, sendo que você não. Eu estava muito bem preparado e da mesma forma, todas as vezes que eu perdi, eu falei, caramba, a pessoa foi melhor do que eu. Então, durante a jornada, a gente mostra para eles, eu prometo que vai dar certo, mas eu não vou dizer que vai ser fácil. Afinal, nós estamos nos preparando para grandes lutas.
E quando a gente vence, assim como a gente já venceu muitas dentro do mundo do empreendedorismo, a gente saiu muito mais forte. Então, é claro que a gente não quer só lutas difíceis, mas quando a gente começa a batalhar nesses níveis, a gente fala, ok, nós somos fortes, nós somos lutadores e lutadores lutam. Show, show, show. Não, assim, sabe qual é a minha visão dessa relação, cara? Vou retomar a questão do propósito, né? Vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. O brabo da história é quando você não tem essa conexão, não tem esse interesse genuíno, entendeu? Então, acho que isso para vocês é fantástico e vai ser glamouroso. Fernanda, essa relação, né, com o mundo das artes marciais, hierarquia, respeito, isso é determinante na empresa. Como que é essa conexão, né? Você como mulher, CEO, batem continência, né? Tudo sob controle. Mas eu quero que você vá um pouquinho além, né? Vamos trazer para nossa audiência aqui a importância do colaborador respeitar essa hierarquia, que é fundamental. É claro que ela tem que ter ali um equilíbrio, vamos assim colocar, e esse respeito é determinante para que a empresa cresça e prospere. Perfeito. Para a gente, a hierarquia é como se fosse um organograma de uma empresa. Você tem lá o cargo júnior, pleno e sênior, você tem um tempo, só que da mesma forma você precisa entregar algo para chegar lá. Então, dentro de um processo de hierarquia, ele é bem mais graduado que eu. Infinitamente, sei lá, uns 10 anos de graduação, pelo menos mais graduado que eu. Só que na hora que a gente está falando de negócio, a gente está falando lado a lado. Isso aí. Então, é óbvio que existe o respeito e a hierarquia perante a arte marcial, mas perante a empresa, nós somos lado a lado. E da mesma forma que a gente ensina que existe o respeito pelos superiores, também existe o respeito pelos inferiores. Então, o nosso lema, que é parte dos valores para os alunos, que a gente traz para o time, que a comunicação não é o que você fala, não é o que você fala, é como você fala. Então, eu tenho que passar uma informação. Como eu vou passar essa informação, ela é extremamente importante, para cima ou para baixo da minha cadeia de comando. Então, eu vou passar uma informação de que eu estou com alguma dificuldade para alguém para cima. Como que eu posso pedir ajuda sem delegar para cima? Show. Porque, ultimamente, a gente percebe muito isso, né? A gente entende como delegar, pedir para alguém fazer alguma questão. Mas o delegar para cima tá super comum. Ah, não tô conseguindo, não tô dando conta, se vira aí. Bacana essa Então, visão. nesse processo do organograma, quem é seu direto, quem é seu imediato, quem é sua unidade, quem é o seu head. Dentro da arte marcial existe isso, tanto como professor-aluno, quanto colaborador, head, né, que a gente chama. Muito bom, muito bom. Lá na Sempre a gente desenvolveu a questão do organograma circular, né? O cliente está no centro, né? E essa relação da hierarquia que eu falo é o seguinte, cara, independente da relação, né? Você é CEO, eu me considero dentro da empresa um diretor de negócio porque é a área que eu gosto, tenho paixão, tá certo? Mas o mais importante nessa relação é que, pô, tem que ter portas abertas. Não pode ter um travamento, né? Ali, aquele problema para falar com o colaborador. Lá dentro da Sempre a gente trata como facilitador, porque a missão é facilitar a vida do empresário e do contador. Tá ok? Então, esse momento, né, de livre acesso quebra essa hierarquia, mas de forma positiva. Então, o respeito, ele vai prevalecer, e mais a acessibilidade é fundamental. Percebe? Quando você tem uma hierarquia muito forte dentro da empresa e não tem essa comunicação, né, que você falou de comando e tudo mais, porque o comando tem que ser claro, tem que chegar até a ponta, isso é determinante. Tudo isso, Cavanati, tem a ver com cultura. Né? Porque a gente está falando aqui só para ficar claro para a audiência, né? A gente está dando insights aqui, mas quando a gente está falando de propósito, quando a gente está falando de missão, quando a gente está falando de valores, a gente está falando de comportamentos, tudo isso são práticas que são compartilhadas dentro da empresa, que é a cultura. Perfeito. Me ajuda nesse conceito. Com certeza. Eu terminei essa semana uma mentoria com o pessoal lá do Iron também, que era o pessoal do Vanguard, sobre a cultura da empresa. E foram 6 ou 7 semanas batendo nesse tema da cultura. E todo mundo chegou à mesma conclusão, que a cultura, na verdade, ela é o ativo mais caro da empresa, que tem maior valor, embora não tenha preço. Muito bom. Então é uma coisa assim, qual é hoje, por exemplo, o valor da cultura da Apple? Que eles têm uma cultura fortíssima. Essa coisa do disruptiva e contra o status quo.
Mas você consegue precificar isso? Não, mas se você tira da empresa, o valor de ações ou o valor de mercado dela vai lá embaixo. Então é um conjunto, né? Quando a gente pega a cultura de países diferentes, né? O que significa isso? É o que aquelas pessoas cultuam. Então, elas vão cultuar os valores que são gerados naqueles países, que na maior parte dos lugares, é passado de pai para filho. Então, quando a gente chega, é claro que nós, como gestores da empresa, a gente precisa mostrar quais são os valores da empresa para as pessoas cultuarem esses valores. Muito bom. E quando elas estão de acordo, elas estão disciplinadas, fazendo o que é correto de acordo com esses valores, existe a cultura da empresa. Muito. Existem questões que já não são mais faladas, já é parte do processo, né? Pra gente, o tratar as pessoas como senhor, senhora, senhorita, é cultura. Já não existe, eu não preciso mais ficar cobrando, a gente sabe o que isso vai acontecer. Você fazer a reverência, cumprimentar o tatame para entrar e para sair, independente se você tem a aula ou não, é uma cultura. É um processo básico, você levantar, você cumprimentar, olhar no olho da pessoa, é o que a gente cultua. Então, tem que entender o que a empresa cultua e saber se o time está de acordo com isso, está valorando essa cultura. Uau, que aula, hein? Você que é empresário, se preocupa com essa relação da cultura, porque isso aí é determinante para o futuro da sua empresa. Cavenati, mais uma contribuição, por favor, Vamos lá. para a gente passar para outro Claro. show. Claro, na verdade, assim, ó, quando eu estava dando essa mentoria para as pessoas lá do Vanguard, nós começamos dizendo o seguinte, que a cultura da empresa começa na mentalidade e nas ações dos fundadores dela. Sim. Então, começa lá na cabeça de quem fundou. Então, por exemplo, eu e minha esposa fundamos o QRAP, surgiu de um momento, assim, quase que pós-pandêmico, embora ainda houvesse a pandemia, e surgiu de uma dor que a gente tinha, né, que existia na época. E aí ela surge com essa coisa nos piores terrenos surgem as flores mais bonitas. Então nós pegamos e adotamos tanto a fênix coreana, que a fênix já é um elemento mais batido, né, que ela ressurge das cinzas, enfim, mas também essa coisa da flor de lótus, que ela é uma flor maravilhosa, só que ela surge nos piores terrenos, praticamente no lodo. E ela surge bonita, ela emerge como algo quase que poético, né? Então tá, nós adotamos esses símbolos. Então quer dizer, a cultura tem que ter símbolos. Você tem lá a maçã mordida, né? Que é a coisa do pecado, é a coisa de você fazer... Apple? É a Apple, né? É. Então, para nós tem isso, só que também a gente tem que entender que não existe, pega bem essa, não existe uma diferenciação entre você empresário e você pessoa física. Principalmente em tempos de mídias sociais. Sim. E eu adoro quando as pessoas vêm falar assim, não, mas eu tenho um perfil privado. Gente, besteira, para não falar outra coisa, tá? Não existe. O que você faz na tua vida pessoal reflete na tua empresa. Quem você é na tua vida pessoal reflete na tua empresa. Porque hoje, principalmente lidando com essa geração que eu já não sei mais nem em que letra que está do alfabeto, eles procuram líderes. Eles vão investigar a tua vida pessoal. Eles vão ver se você tem... Eles não estão procurando pessoas perfeitas. Pelo contrário, a vulnerabilidade hoje, ela traz esse quê de pessoalidade. Mas não tem mais como diferenciar a PF da PJ. Show. Eu vou pegar um gancho para falar disso aí daqui Claro. a pouco, mas antes eu queria falar da importância dos rituais dentro de uma empresa, né? A gente pensa que é besteira, né? O cara fazer ali certas rotinas rituais e é legal esse lance, né? Você doutrinou ali as crianças, ó, ao sair do tatame tem que ter o cumprimento, né? Qualquer cumprimento tem que ser em pé, né? E assim, a gente imagina coisas básicas, palavras mágicas, né? Obrigado, desculpa e tudo mais, mas isso vai muito mais além, né? Nessa relação. Lá, por exemplo, eu comentei contigo, né? A gente tem rituais fortíssimos dentro da empresa e o mais forte, na minha opinião, é o FCS, que é justamente fortalecer cultura sempre. Olha a importância que a gente dá para a nossa cultura. E esse ritual acontece às 17h30, toda segunda-feira. Reúne o time online, e aí a gente faz um alinhamento, uma comunicação ali com a galera. Toda segunda-feira, às 11 horas, outro ritual com os gerentes, também para ter esse alinhamento, tá certo? E aí a gente cria rotinas, né, rituais importantes para fortalecer essa cultura. Isso é determinante quando a gente se fala. E aí, ô Cavenati, salvo engano foi a Fernanda, não sei, viver o que ensina, ensinar o que vive, para vocês, né, como mestres, né, dentro das artes marciais, isso é determinante.
A espinha dorsal da nossa cultura é essa. Show. Viver o que ensina e ensinar o que vive. Adianta eu falar de disciplina e eu sou uma pessoa indisciplinada? Não significa que eu não tenha que lutar contra a disciplina. De repente, em alguns momentos, opa, eu tô indisciplinada aqui. Mas não adianta. E as palavras, elas até podem não ser ditas. Mas o teu comportamento vai ser Sim. visto. O corpo O fala. corpo fala e, no fim das contas, a forma como você faz uma coisa, você faz todas. E em algum momento você vai escorregar. Então, pra gente é muito mais trabalhoso, mas é muito mais congruente você trazer para uma linha central, puxando essa questão da flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce de dentro para fora. Muito bom. Então, não adianta a gente querer pensar na empresa como um todo se eu não estou alinhada com o propósito, com a missão, com a cultura da minha empresa. Eu tenho que ser a primeira pessoa, eu não tenho que ser perfeita. E aí, vulnerabilidade de novo. Mas eu preciso acreditar e viver exatamente o que eu me ensino. Show. Fernanda, isso tem relação com os níveis de consciência. Totalmente. Eu, próximo, Sociedade sociedade e e universo. universo. Explica isso melhor. Tá. Essa abertura da flor de lótus seria o primeiro nível de consciência, é o eu. Eu vou trabalhar, vamos trazer o processo da disciplina, tá? A disciplina no primeiro nível comigo. Se eu tô disciplinada comigo mesma, eu consigo pensar no próximo. É a tal do clichê da máscara do avião. Primeiro você coloca em você, para depois você colocar no Show. próximo. Então, primeiro você não pode pensar em ajudar o próximo se você não tá com a tua base fundada. Então, qual que é a tua raiz? Não adianta eu querer mostrar para cima uma árvore, né? A gente traz muito sobre o pinheiro, se não tem raiz, se ela não tem para onde crescer, para onde se firmar. Então, primeiro nível de consciência é o que eu tô falando em relação a mim. Então, eu paro de julgar os outros. Ah, porque fulano não tá fazendo direito, tal situação. Peraí. Olha para você, olha para dentro, você tá bem, você pode perguntar para poder ajudar o próximo. Como é Muito que eu bom. posso te ajudar? Depois desse nível, a gente passa para a sociedade, porque a gente para de olhar a nossa empresa e você começa a tentar ajudar outras empresas. E até num ponto que a gente acha que a gente não tá ajudando, mas a nível universal a gente sabe que tá. Então, quando a gente traz dentro da graduação, o nível 1, que a gente trabalha ali até a faixa camuflada, mais ou menos, ele só vai trabalhar o valor para ele. Que show. E ele vai repetir o mesmo valor no nível 2, pensando no próximo. O mesmo valor no nível 3 na sociedade. Quando ele chega no nível de faixa preta, ele vai pensar no universo. Muito bom, muito Então, é um bom. processo que você vai de dentro para fora, você vai se reconstruindo. Legal. E aí, em algum momento, eu tô com dificuldade, volta pro primeiro nível de consciência. Show. Que nós somos, né, o tempo inteiro ensináveis. E aí eu queria fazer uma reflexão, né, pro colaborador, pro empresário, da importância do autocuidado, né, dele se cuidar. É porque eu conheço, né, empresários que não se cuidam, aí tá num nível de obesidade, não se alimenta bem, tá preocupado só em ganhar dinheiro. E, cara, isso é uma passagem, né? A vida é uma passagem e tem uma reflexão gigante. E muitas vezes se preocupa com o outro, com esse próximo, e a conexão não dá, né? Pela lógica aqui do nível de consciência, já que é nível, é eu, próximo, sociedade, universo, tem uma escala, né? Então, isso que você falou, né? De cuidar da gente, né? Essa relação do CPF, que daqui a pouco a gente vai falar, é determinante. Então, aí a gente vai falar um pouquinho também de disciplina, que tem conexão, mais alguma colaboração? Se a gente traz, pensando nesse empresário, e ele é pai, e ele não Uau. cuida da sua alimentação, mas ele tá fazendo de tudo, ganhando muito dinheiro, dando as melhores experiências da vida pelo filho. E aí esse pai fala, não, porque eu faço de tudo, eu até morreria pelo meu filho. E aí a pergunta é, você viveria pelo seu filho? Uau. Porque a gente está pensando sempre no dar, no dar, no dar, mas no fim das contas, a gente estava trocando essa ideia recentemente. Nós temos uma convenção, em breve, na semana que vem, a gente viaja para Orlando. E Orlando é Disney. E a gente entrou num impasse, peraí, nós podemos viajar para Orlando e nós vamos viajar, mas lá a gente pode fazer Disney, parques, Universal e passear com o Benício. Ou a gente pode fazer um benchmark com uma empresa maravilhosa que tem mais de 50 unidades próprias. E aí eu falei pro Cavenati assim, eu falei, olha, o Benício, ele tá feliz com a gente na Disney, no parquinho, em casa. Se nós estivermos presentes, ele tá feliz. Isso Ele aí. precisa da nossa presença. Agora, a gente, nesse momento, o que a gente precisa como empresário? A gente precisa fazer um benchmark. Muito Nesse bom. momento, ele vai estar com a gente, fazendo esse benchmark, aprendendo, para trazer novos conhecimentos para nossa equipe, para mais para frente a gente voltar
só de férias para Orlando. Uau! Caminati, essa merece um comentário, hein, velho? Tem um comentário que, na verdade, quando no nosso calendário anual, ela normalmente ministra a aula do Dia das Mães em maio e eu aula do Dia dos Pais em agosto. E desde que ela engravidou do Benício e depois ele nasceu, agora já está com 2 anos e meio, eu sempre me peguei pensando nisso, porque naturalmente nós temos uma empresa que está tendo sucesso, baseada nas artes marciais. Amém. Amém. E aí nós ficamos pensando, pô, será que o Benício vai seguir ou não? Bom, faixa preta ele vai ser, depois... E as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Eu tenho alunos hoje que eles estudam para passar na prova, para passar na outra, para estudar, e assim, é uma corrida que não para, não cessa. E eu vejo adolescentes estressados, eu vejo adolescentes se tornando adultos antes da hora, sabe? E eu fiz uma reflexão. A tendência é que o Benício, por exemplo, tem uma profissão que hoje nem existe. Sim. Vou te dar um exemplo. Imagina que lá a gente, né, tá aqui na casa dos 40, 50, lá na casa dos 30. Mesmo ela que tá na casa dos 30, quando ela fosse adolescente, ela dissesse, eu vou ser youtuber. Ia soar como um palavrão em casa. E o quem? Não é verdade? E hoje nós temos youtubers que dominam esse mercado. Então o que eu quero dizer? Ganham muito dinheiro. Total. Tem uma provocação que eu faço no mês de agosto na aula do Dia dos Pais, que é o seguinte. É bem provável que você esteja preocupado com o sucesso do teu filho, isso, aquilo e tal. Mas a minha pergunta é, se o teu filho, na tua idade, tiver a tua forma física, isso é uma preocupação ou é uma bênção? E é pergunta binária, sim ou não. Se o Benício aos 40 tiver a minha forma física, eu tô feliz da vida. Mas do contrário, eu garanto que nem todo mundo tem essa resposta. Muito Porque bom, você cara. pode liderar pelo físico, se cuida. Teu filho vai se virar, relaxa. Isso Mas aí. se cuida. Isso aí. Muito E bom. eu posso trazer, na verdade, vários artigos, né? Mas quanto mais você está bem fisicamente, você pensa melhor, você toma decisões melhores, você trabalha melhor. Então, assim, existe um mundo por trás, já provando toda essa parte do exercício, sendo benéfico para qualquer outra área, né? Então, grandes empresários hoje estão super no shape. Isso. Então, Hoje é moda. Se não Muito, tá no muito, shape, muito. shape eu não digo saudável, né? Não é nada a ver com estética, mas se você está saudável, se você não está saudável é uma desculpa. Uhum. E desculpa é sempre mais fácil. Muito bom. Excelente. Então, você que é empresário, você que é colaborador, não deixe de se autocuidar, faça muito exercício, vai lá ter uma aula excelente de educação, artes marciais, disciplina, focado, né? Porque para você cuidar do outro, para você cuidar da sua empresa, para você colaborar com a sociedade e para o universo, primeiro você tem que cuidar Primeiro de você, sem dúvida. do eu. Bem, vamos fazer uma virada de chave Bora importante lá. aqui, e eu queria, Caminati, conversar contigo. Hum. Bem, processo. Né? A gente sabe que nenhuma empresa consegue crescer e prosperar se não tiver processo muito bem definido. Eu queria que você falasse, até porque, até onde eu estudei aqui sobre o QRAP, o método, né, o sistema, você foi o fundador, você que o fez. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Colaborou, né? Colaborou para esse processo. E eu queria falar dessa relação do processo, né? O processo para mim é algo bem claro como um padrão a seguir, né? Coisas básicas como script. Colabora nesse sentido aí, por favor. Legal, então só reiterando sobre quem criou o processo ele é muito orgânico e dinâmico. Ele tá mudando o tempo todo, ele tá crescendo. Vou dar aqui Nada engessado. Vou dar uma contribuição aqui muito razoável. Hoje você tem no nosso script atendimento pelo WhatsApp, coisa que talvez há 2, 3 anos não existia, né? Então ele tá mudando o tempo todo. Nós temos mentes muito célebres no QRAP, desde nós dois, a professora Cavenati, mas entrando Mr. Haddad, Teixeira, Bolzan, Mr. Silva, Mr. Salomão, para citar tantos outros. Então ele tá toda semana as pessoas chegam, mestre, isso aqui eu acho que precisa ser dessa maneira. Mas 90%, nós temos a sorte de ter a professora Cavenati com a formação em Educação Física e a pós-graduação em Fisiologia do Exercício. O primeiro processo que nós mapeamos, e aí ela descreveu, foi a aula. Então, o primeiro processo é o planificador de aula. A aula começa assim, se desenvolve assado, a mensagem entregue é essa, o conteúdo aprendido é esse e termina desse jeito. Um passo a passo. Exatamente. Então, isso garante que, por exemplo, eu que sou extremamente artista, eu tenho um roteiro para seguir. Senão, eu vou inventar qualquer coisa, eu vou dar aula de acordo com o meu humor. E aí, você que está em casa já deve ter visto o professor de arte marcial, com todo respeito, dando aula sem uniforme, chegando atrasado, sentado na bola de pilates ou olhando para o celular.
São pecados capitais que existem para quem trabalha com serviço. Isso no QRAP não vai existir pelo planificador que ela criou. Aí depois nós vamos para os processos que são de balcão, de escritório, de tatame, que é atendimento. Então o atendimento ele não é engessado, mas ele é padronizado. Desde o atendimento por telefone, atendimento pessoal, as perguntas-chaves, e aí você faz uma matrícula, você lança no sistema, e o sistema vai te dar tal dado, e tal dia você vai reportar isso numa reunião. Então o que acontece? O sistema ele existe para, Deus me livre, não ficar na mão do artista. E esse é o ponto. Porque na nossa carreira nós vemos assim, tem muita gente que manda muito bem com uma escola, mas porque ele é o artista e ele tá lá. Sim, perfeito. Agora, como é que você reproduz o Roberto Carlos? Como é que você reproduz lá o artista? Como é que você fala, cara, olha só, vai ter que entrar assim, assado, torrado. Fazendo aqui um paralelo, aproveitando a nossa idade aqui, eu sou muito fã do Guns N' Roses. E o Guns N' Roses final dos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, era uma catástrofe. Porque o Axl Rose entrava no palco se quisesse, quando queria, no horário que ele tivesse afim. Então você tinha 2, 3 horas de fila no show e a galera reclamava. Ele entrava e compensava. Hoje é uma empresa. Eu tive a chance de ir com ela a 2 shows do Guns N' Roses. Começa no horário, dura 2 horas e termina no horário. É uma empresa. Então, quem perde com isso? Ninguém. Você tem uma coisa que é sistematizada e isso permite a grande mágica de você multiplicar os professores de artes marciais e multiplicar as escolas. Show. Para quem está nos ouvindo, que é colaborador, fundamental se preocupar com os processos. Para quem é empresário, né, reforçando aí, quer crescer, tem que ter processos muito bem definidos. Processo simples e funcional, tá certo? Mais algum comentário? Só para colocar aqui para uma frase que eu escuto com muita frequência. Eu sou dono da empresa, mas está tudo na minha cabeça e tudo depende de mim. Perfeito, velho. Formalizar processo é tirar da tua cabeça e botar Isso no aí. papel. É isso. De Começa forma com isso. simplificada, funcional, porque também se for burocrático tem rejeição. E isso é treinável, né? O Isso processo é treinável. Muito legal. Fernanda, comentário, né? Você que é focada nessa relação da disciplina, né? Disciplina com processo. Eu gosto muito de planejamento, né? Então, quando a gente traz uma estrutura, por exemplo, de uma competição, né? Não adianta você começar com a parte específica no começo do treinamento. A base, né? Falando muito por alto aqui, toda competição começa com treinamento de força. Então, lá no sistema, não adianta você apertar em concluir antes de preencher todo o cadastro. Show. Então, existem coisas que você tem que ir, né, passo a passo. Então, primeiro tem que cadastrar o aluno, no nosso caso, depois tem que cadastrar qual é o contrato, depois tem que cadastrar qual... Então, isso é uma coisa que parece óbvia, mas é checklist. Então, hoje eu tenho o meu checklist pessoal, que todo dia eu tenho que dar o meu ok. Desde tomar água, é uma coisa básica, mas eu coloco no meu checklist porque eu preciso lembrar. Porque às vezes no dia a dia, na correria, esqueci, mas é uma coisa que é vital. Então, o que é vital para sua empresa que você tem que dar o checklist todo dia? Então, agora a gente está numa parte de criar uma intranet para toda a empresa. Então, nessa intranet, o que a gente precisa? Vai estar pegando e conectando com o time mesmo. O que vocês precisam que a gente tenha nesse checklist? O que vocês esperam da gente? Passo a passo. Tem que estar documentado isso. Muito bom. Uma outra dica de livro, a gente sempre fala aqui, o essencialismo. Maravilhoso. Menos, 80-20. porém, melhor. Essa é a essência lá do negócio. E no dia a dia, né, do colaborador, do empresário, tem trocentas mil demandas. Trocentas coisas para fazer. E aí tem que ter essa sacada, essa disciplina, né, do que é essencial. Menos, porém, melhor. E tem que ter o checklist ali das prioridades. Nesse né? ponto de livro, o óbvio precisa ser dito. É um livro, com todo respeito ao autor, mas é um livro ridículo. Porque é um livro óbvio. Óbvio. É um livro óbvio. E aí, quando você fala que ele é um livro óbvio, ele tem que ser lido porque ele é óbvio. Tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, mas é verdade. E é um livro fantástico, né? Obviamente, né? A gente fala que é ridículo porque ele é óbvio, mas ele é um livro fantástico porque dá um tapa na nossa cara. Isso aí. Nós, como empresários, a gente tá matutando muita coisa na nossa cabeça que é óbvia, mas a gente tem que falar. Isso aí. Tem que deixar claro o que precisa ser feito. Você lembra ontem, no final do treino, eu fiz 3 perguntas pro nosso time. Eu falei, olha, vocês têm até o nosso próximo encontro para responder isso, tá? Porque se não der prazo, as pessoas usam o tempo que tiver. Fizemos 3 perguntas, que é um ponto de cultura fortíssimo. Primeiro, eu só consigo ajudar quem sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, a gente não tem como ajudar. Então, saibam o que vocês querem. Para vocês, na sua vida pessoal.
saibam o que vocês querem do QRAP e me digam o que vocês esperam do mestre da professora Cavenati. Então, é isso. Se eles me responderem isso até o nosso próximo encontro, que é na volta dos Estados Unidos, eu estou feliz da vida. Então, o que você quer para você, o que você espera do QRAP, o que você espera do mestre da professora. Muito bom, cara. Muito legal. Show de bola. O Fernando deu uma gargalhada aqui, mas é porque ele falou, ó, se prepara que a Fernanda é emoção total. Mas eu te falei, ela até, eu vou hoje, eu tenho treino. Eu falei, não venha. faz podcast. Eu fiz questão, cara. Venha, Vou falar pro legal. Mr. Jansen, tem que assistir pelo motivo pelo qual eu tive que trocar minha aula hoje. Recentemente não, daqui a pouco vai sair o podcast da minha participação no Ironman. É muito mais interessante a visão dela de bastidores, de esposa correndo pra cima e pra baixo do que a minha que fez a prova. Cara, não, top, né? Vale comentar, né, velho? O Ironman, uma Ironman. vez, 2 vezes meio Ironman. 2 vezes. Muita disciplina. Dois Olha o meia- exemplo, processo, respeitando o É. processo na prática, né? E essa É. relação. E eu imagino, hein? O que isso trouxe pra você, pro mundo empresarial, pra relação de empreendedor, cara, é fantástico. Posso falar do principal insight rápido? Bora, rápido, É o sempre. seguinte, 2 meio Irons e 1 Iron Full, isso dá mais ou menos 1 ano e meio de treino, tá? Dessas provas em específico. O Ironman Full, que é o completo, foram 22 semanas de planilha. O que que é a planilha? Planilha é um negócio que apita no teu celular, você abre e lá diz o que você tem que fazer naquele dia. Então hoje você vai nadar tanto, na intensidade tanto, no exercício X e vai ter que correr XYZ dentro da zona tal e entregar tanto de resultado. E isso é todo dia. É de Uau, domingo a domingo. Não tem refresco. Não tem. E vai, fora alimentação tal e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Ao final do ciclo, eu já estava lá na metade da maratona, correndo tal, me veio esse insight. Eu, como sou muito para esse lado artista, não tem problema com improviso, tiro um coelho da cartola, eu não posso contar com isso para crescer. Talvez isso tenha me trazido até aqui. É a minha característica principal, nunca vou abrir mão dela. Porém, se eu fui capaz de seguir uma planilha de 22 semanas de treino perfeitamente, por que eu não sigo o planejamento estratégico da minha empresa? Por que eu me saboto? Por que às vezes eles estão lá se descabelando no escritório e eu estou aqui, vou criar um evento. Não. Segue o que está aqui. Não, acho que agora os alunos estão precisando. Não, segue o que está aqui. Show. E é essa a minha meta principal desse ano como empresário, seguir o planejamento estratégico da empresa. Muito bom, cara. E eu aqui, Caxias no planejamento estratégico. O planejamento, como a gente falou aqui, é o norte. Isso é sem igual, né? Claro. E claro que ele adapta, né? A gente faz Tem o que planejamento, ser. E tem um lance do planejamento estratégico que eu falo muito que é esse senso, né? Quando você vai fazer essa análise SWOT, né? Essas forças, essas fraquezas e esse senso de oportunidade. Cara, dependendo da situação ali, você tem que quebrar, né? Porque é uma oportunidade gigante que tem que acontecer. Você fez um planejamento ali, não fez nenhum não planejou nenhuma aquisição, vamos imaginar. E não estava planejado. E do nada, uau, 4 aparece. escolas, bum! E aí, o que acontece? Ah. Você tem que abraçar, irmão, não tem Bora. jeito, né? Então, essa relação da flexibilidade, mas com senso de oportunidade. Sem dúvida. E a gente erra. Né? Erra, faz parte, né? Quantos empresários de sucesso faliram? Eu tenho isso no meu currículo, então faz parte. Mas aí vem a relação da persistência, resiliência, e ele é forte em resiliência. Galera, para vocês aí, audiência, o mundo não é perfeito, não. Esse cara, para ser 4 vezes campeão mundial, taekwondo, arte marcial, né? Ele tentou 10 vezes. Ele passou 10 vezes nesse processo aí. Muita resiliência. Foram 10 anos. Mas isso aí a gente vai deixar para falar já já. Bem, a gente está falando de arte marcial. Sinceramente, quando tiver uma escola em Águas Claras, eu já mandei várias fotos para ele. Não sei se ele já comentou contigo. Já chegou vários imóveis lá para alugar. Inclusive um eu vou visitar. Não sou corretor, mas né, eu dou a dica aqui. Mas tem algo... o tatame, né, que tem uma origem ali japonesa, que é aquele piso, aquela preparação. Eu já percebi que isso é um ambiente ali, não sei, eu acho que o termo é muito forte, mas ele é sagrado. É um né? templo. É um templo, sem dúvida. né? Tem como fazer alguma conexão isso no mundo empresarial, né? Para o colaborador, para as pessoas, para o empresário. Faz essa conexão aí para mim, porque percebi nitidamente a força, né, desse ambiente dentro da estrutura lá da QRAP. Com certeza, acho que fica até fácil, porque
O tatame, ele apesar de ser mais comum na língua japonesa, mas a nossa arte marcial é coreana, o mesmo tatame que os japoneses, os chineses, enfim. E o tatame, ele tem uma simbologia de que ele é aquele espaço que você entra, aonde você vai derramar o teu suor em busca do desenvolvimento pessoal. Então, se lá é um lugar que você vai entrar para derramar o teu suor em busca do desenvolvimento pessoal, você está querendo se desenvolver tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Então, a tua empresa é um templo, ela é sagrada. Hoje, a minha maior motivação de entrar nas nossas empresas e fazer a diferença, número 1 é a minha família e número 2 é o meu time, é o elenco. Eu quero que eles vivam bem e profissionalmente e prósperos através da arte marcial. Isso aí. Então, assim, eu sempre gosto de dizer que o tatame, ele sempre vai responder ao quão sério você leva ele. Se você leva a sério o tatame, se você faz a saudação, entra lá sem o seu calçado, derrama o seu suor e se abre ao conhecimento, ele vai responder dessa maneira. A mesma coisa é a empresa. Se você entra na empresa, se você tem um propósito claro, definido, firme, e você leva ela a sério, ela vai responder dessa maneira. Uau. Agora, se você for relapso com a sua empresa, é dessa maneira que ela vai responder também. Então, aquele ambiente que você está, ele responde ao teu estímulo. E ele acaba sendo um espelho. Então, você está presente, você está ali com as suas convicções, você está ali através do seu propósito para buscar uma meta, isso vai voltar para você. Agora, se você está ali de brincadeira, está ali, a gente sabe que tem dias e dias, mas se a tua essência não está ali, não vai voltar isso para você. Muito bom, muito bom. O Fernando quer contribuir essa Rapidinho, relação? jogo Apaixonada rápido. pelo tatame, né? Você? Sem dúvida, sem dúvida. 10 vezes? Fantástico. Mas curioso que eu comecei, meu irmão já era faixa preta. Mas Ó, assim, pensando que vários alunos acabam se machucando quando eles não estão no tatame, qual é essa visão que a gente tem também? Dentro do tatame você tem uma pessoa para te orientar, então você tem um mentor ali dentro, e você é aquele lugar que você vai treinar algo específico, é aquele lugar que vai te absorver. Aquele lugar que você pode ser de fato quem você é, aquele lugar que você pode deixar todo o teu suor e que da mesma forma você vai se desenvolver. Então, existem lugares apropriados para isso. Da mesma forma que a tua empresa é o lugar apropriado para você trabalhar, é claro que você pode fazer networking em vários lugares, mas dentro de casa não é lugar para você ficar o tempo inteiro só pensando em trabalhar. perfeito. Então, assim, é você saber em qual lugar você está e o que você está se desenvolvendo naquele ambiente. O tatame, ele é extremamente apropriado para se desenvolver, para absorver os seus impactos, para você ter esse mentor direto contigo. Muito bom. Fernanda, o que você comentou tem tudo a ver com o próximo insight aqui do nosso bate-papo, né? Que é essa relação do equilíbrio. E essa relação do equilíbrio com os 7 pilares que vocês também multiplicam, né, nessa cultura do K-Rap. E aí eu queria que você falasse, né? A gente fala muito dessa relação do equilíbrio pessoal, vida pessoal, com vida profissional. Eu trabalhei numa grande empresa, né, do varejo, durante 15 anos. Fui vendedor, fui gerente, cheguei à função máxima lá dentro da empresa. E lá no século passado, na década de 90, quando eu entrei, cara, era outro mundo. Ah, sim. Meu chefe, velho, era chefe, né? Chefe, O não era bicho é líder. chefe, era forte. Ele falava, dava publicidade dentro da empresa, né? Quando você chegar aqui, esquece a tua vida pessoal, né? Porque aqui você tem que ser profissional. Isso no século passado, né? E aprendi muito com esse chefe também, extraordinário. Mas essa relação do mundo hoje, esse equilíbrio, ele faz toda a diferença, né? Até porque a gente tem uma sociedade doente, né? Muita gente aí pensando no futuro, tá ansioso, preocupado lá com o passado, algum gatilho mental do passado, que é esse processo da depressão, e um nível altíssimo com o presente, que é o estresse. Fala um pouquinho sobre esse equilíbrio aí na tua visão e esses 7 pilares, por favor. Vamos lá. A gente trabalha, e assim, claro que os pilares, eles vão ser de acordo com o que as pessoas valoram, né? Então, de acordo com os valores do que a pessoa cultua. Para nós, enquanto K-Rap, enquanto pessoas, a gente divide entre familiar, físico, financeiro, profissional, espiritual, social e mental. Esses Boa. são os nossos 7 pilares. Então, quando às vezes a gente pensa, eu estou estressada, em qual pilar eu estou estressada? Boa. Quando a gente já começa a separar, não, eu estou estressada no pilar profissional. Ok, pilar profissional. Qual é o meu pilar motriz? O que isso significa? Qual que é o meu pilar que impulsiona? Eu preciso estar bem em qual pilar para que os outros fluam muito melhor?
particularmente, eu não consigo estudar, ter um pilar mental super bem, se o meu pilar físico não tá legal. Então, o pilar físico pra gente, ele é muito importante. Então, se nós estamos bem fisicamente, a gente consegue performar melhor no trabalho, na família, a gente consegue dar mais atenção pro Benício, um pro outro. Então, qual é o seu pilar motriz? Eu tenho outro que é o financeiro. Se eu não tô bem financeiramente, como é que... Entende? É um processo, mas aí você precisa entender. Então, para diminuir meu estresse, eu preciso saber o que eu controlo. Existem várias questões que não estão no meu controle. Então, não adianta eu me estressar por algo que eu não consigo fazer. Então, a gente começa a trazer esse equilíbrio. Peraí, qual que é a clareza disso tudo? E a gente traz como introdução da mente faixa preta. A clareza é eu separar os meus pilares, separar qual que é meu pilar motriz, saber o que eu controlo e o que eu não controlo. Ok, já tenho clareza do que eu quero para esses pilares. Como é que eu vou fazer o planejamento para levar para o próximo nível? Então, o planejamento ele tem que ser separado nos pilares. E depois eu vou para ação. Muito E aí bom. a gente traz o planejação. Então, clareza, planejamento e ação dos 7 pilares. Por quê? Se eu tô na empresa, eu tô na empresa. E todo mundo sabe disso. Eu sou louca, apaixonada, meu filho, ele é tudo na minha vida, ele vai ser sempre minha prioridade. Mas se ele tá bem em casa e eu estou na empresa, eu estou trabalhando. Da mesma forma que se eu tô em casa, tô com ele, eu vou falar, galera, eu não consigo responder agora porque eu estou com o Benício. E todo mundo já sabe, todo mundo respeita, já não é uma coisa, não, porque ele sabe dos meus valores. Tô de manhã, vou fazer meu exercício físico, apesar de ser formado, eu tenho um personal para isso. Porque existe vulnerabilidade no processo. Se eu não tiver personal, muito provavelmente eu vou fazer outra coisa menos musculação. E aí, como profissional, eu sei da importância da musculação. Entende? Então, assim, já não é Boa. pessoas precisam de pessoas. Então, quem é a pessoa que vai poder me ajudar a manter o meu pilar em dia? Muito bom. Olha, eu tô ficando triste porque tá acabando. Olha só. O nosso Passa Simplecast, rápido. ó, já passou ali 1 hora, já deu. Deu. Mas o papo tá legal, o papo tá bom, tá excelente. Eu acho que a galera vai gostar, vai curtir pra caramba. Mas, ô, Cavenati, meu irmão, pra gente fechar, a gente falou muito aqui sobre a disciplina, né? E eu queria que você trouxesse essa relação, né, com o nosso tema, a força da disciplina na cultura do seu negócio. E aí eu sei que vocês também tentam trazer um pouco, né? E você já comentou aqui, na verdade, né? Que essa visão sobre disciplina é muito simples. É obedecer o que é correto. Simples assim. Né? Então, puxa esse lado da disciplina e essa disciplina com essa relação do CPF, de se autocuidar, que era o que a gente começou lá no início, que eu falei, ó, vamos conversar mais pro final, porque eu acho que isso aqui tem alta relevância. Claro. E é bom a gente se ligar nisso aí. Claro, já que você citou os anos 90, se você pegar aquela, não sei se ainda Sou existe- jovem, cara. Não, todos Deixar nós claro aqui. aqui. Ela é mais jovem que nós e é só isso aí, né? Mas assim, se você pegar, não sei se ainda existe aquela revista Você S.A., mas enfim, o que acontece? Nos anos 90, a visão de um empresário de sucesso era ele ter muita grana, ele andava com uma pastinha, mas esse cara, com todo respeito, me desculpa o que eu vou falar aqui, mas ele era gordo, careca e tinha olheira. E provavelmente estava sozinho na vida. Então, esse era aquele cara assim, ele é workaholic, ele trabalha muito e tal. Olha hoje para os caras que dominam o mercado mundial. Se você olhar para o Elon Musk, se você olhar para o Jeff Bezos, esses caras hoje Sim. estão no shape. Eles estão se cuidando, então eles estão se cuidando primeiro. Quando eu comecei a pensar em empreender, eu gosto muito de olhar padrões. E aí eu olhava, por exemplo, para assuntos que eu gosto, como eu sou apaixonado por carro. Aí você vai ver a história do Ferruccio Lamborghini ou do Enzo Ferrari. Todos esses caras, eles tiveram sucesso a qualquer preço. E eles chegaram lá, sozinhos. Então, quando você olha que eles pagaram o preço da família, é um preço que eu não estou disposto a pagar. Quando arranha essa superfície, a gente já dá um passo atrás Isso aí. e recalcula. Então, você tem que ter essa disciplina de saber o que você quer e que preço você está disposto a pagar. Boa. Você vai pagar um preço, você vai. Mas até onde vai isso? Porque hoje, para nós, e eu vejo isso até mesmo como empresário, a imagem de sucesso é um empresário que tem um time íntegro, que tem uma família íntegra, que tem liberdade financeira, que tem tempo de qualidade com a família e que entrega todos os seus valores dentro da sua empresa. Show. Então já não é mais aquela coisa do cara estressado na BMW conversível. Não, não. O teu carro não me interessa. É uma paixão que nós dois temos, mas ele não nos define. Perfeito. Entende o que eu estou dizendo? Perfeito. Então, para mim, se eu for amarrar a disciplina
com a empresa é você ter a disciplina de ser fiel aos seus valores, seus princípios, à sua família e ser fiel ao seu time. Muito bom. Relação total com o legado. Uhum. Qual é o legado que você quer deixar aqui na Terra? É. Essa é uma reflexão para todos, cara. É Essa conexão aí que é total. Algum comentário? o legado que eu penso hoje, eu tô muito novo para pensar em legado, né? Recém fiz 40 anos, mas se hoje eu parasse de atuar onde eu atuo, eu gostaria de saber que as pessoas tiveram uma imagem positiva da disciplina. Que Isso já não aí. é mais aquela coisa chata, pesada, um fardo, Muito que é algo bom, positivo. muito bom, muito bom. Ô, Fernando, essa vai para você, porque aí tem relação com planejamento e ação, Uhum. né? Pilares da disciplina: clareza, planejamento e ação. Exato. Porque normalmente nós empresários a gente pede para o time agir. Bora, 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 tem que agir e tal, né? Cada um daquele jeito. Então, quando você reúne o time, olha, o objetivo é esse é o mapa, esse é o planejamento estratégico. Normalmente a gestão já fez, mas traz a clareza para a equipe. Show. Como que a gente vai fazer para chegar lá? É primeiro o treinamento de força, depois é o treinamento de potência, depois é o treinamento específico, e aí sim é o polimento, né, que a gente faz para competir. Qual é esse caminho? Então, qual é a clareza e qual é o planejamento? Para nós, nós vamos para Orlando, mas não vamos para Disney, porque o objetivo é esse. E é claro que em determinados momentos da tua vida, nós estamos numa fase muito produtiva. Então, a gente vai falar, nós vamos ter que dar um boom no pilar profissional. Nós estamos com idade para isso. Ah, mas nosso filho está pequeno, então a gente vai ter que equilibrar o pilar profissional com o pilar familiar. Como que a gente vai fazer isso? Determinados momentos você vai precisar dar um boost na empresa e eu seguro a casa. Isso aí. E determinados momentos eu dou um boost na empresa e você segura o Benício. Perfeito. Mas quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil. Entre sócios, olha, eu vou viajar a trabalho, ou vou viajar de férias, qualquer outra coisa. Cara, você vai ter que dar um boost agora na empresa. Não tô aqui, mas você tá, para garantir. E depois, quando você precisar ir, eu fico. Essa clareza, ela precisa ser dita, e ela precisa ser executada, e ela é saudável. Então, como que você traz o planejamento com a ação para a gente criou o planejação, porque não adianta você só planejar o tempo inteiro sem agir. E você vai ajustar o planejamento de acordo com a ação. Mas tudo isso, se você tiver clareza para onde você está indo. E essa relação da ação, eu falo muito que é a questão da acabativa, né? Porque sim. tem muita Iniciativa gente... acabativa, perfeito. Quando você fala de disciplina, né? Falar, vamos se cuidar, aí vamos entrar na academia, paga o plano anual e vai um mês, Vai só até o poucas carnaval. aulas. Cara, e né, acabativa nessa relação? Proatividade, tudo é lindo, mas se não tiver acabativa, não vai. Sem E dúvida. junto com isso a gente pensa, o que eu posso fazer para estar feliz, para me tornar mais feliz, Show, fazendo o que tem que ser feito. muito bom. Se a gente entende do processo de recompensa, né, o poder do hábito, qual é o hábito que eu preciso ajustar junto, que seja saudável, mas que eu me torne feliz para isso? Mas, Fernanda, ontem eu estava conversando com com um amigo que é empresário também, né? Quantos empresários tomam a decisão, por exemplo, a gente tem essa visão de crescimento, né? Não tem outro caminho. A visão da Sempre, a visão da QRAP e Só tal. vai. Mas, total. Mas tem empresário, não, cara. Ele não tomou a decisão de que não quer crescer. Tem. E ele tá feliz. A gente tem vários clientes assim dentro da Sempre. Entendeu? Tem uma unidade, quer trabalhar em Brasília, tem um cliente certo dele, tem a margem e tá tudo lindo, tá tudo perfeito para ele tá feliz, tá ganhando a grana, tá certo? Você, né, que é o colaborador, eu queria assumir uma liderança, todos têm que ser gerente, não existe isso, Uhum. né? Tem a parte operacional, então você é um assistente, você é um analista, né, que seja financeiro, administrativo, qualquer outra função, e faz aquilo com gosto, com paixão, né, e tá feliz, é lindo. Exato. Esse é o desafio que a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Até porque eu já tive várias experiências, né? Dentro do Ponto Frio, por exemplo, a gente tinha cometia um erro capital, literalmente, porque o cara que vendia mais, né, a gente queria promover para gerente na expectativa de que ele ia ser um grande Ele é um gestor. bom vendedor. Um bom vendedor. Então, essa relação também ela traz para o nosso dia a dia, mas na essência, meu irmão, é esse lado da felicidade, de ter o prazer, a satisfação, né? E aí dinheiro é uma relação de consequência. Entender que equilíbrio é movimento, né? E de repente esse movimento não sempre para cima, mas é você estar feliz e você saber o que você quer, saber como você vai chegar lá, até porque você vai para um cargo acima, você vai ter os desafios acima.
E será que Muito você vai bom. estar feliz com esses desafios acima? Show, show, show. Gente, triste, cara. A gente tem que encerrar. Tranquilo, não tem problema. Redes sociais aí pra galera pegar e ficar forte aí. Cavenati. Bom, pode começar pelo kirap.martial arts, e aí vai desmembrar lá para as outras cidades que tem o Kirap também. Massa. O meu é o Master_Cavenati, ou se digitar Cavenati, Cavenatti, você já vai me achar lá. Show. E o meu é @Fernanda Cavenatti. Muito bom, galera. Cara, obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Fernanda, Obrigada. grávida, né? Que Deus abençoe esse Amém. processo aí da gravidez, que venha uma menina linda, maravilhosa, inteligente, abençoada, né? Riquíssima em saúde, principalmente, tá? Amém. Mais uma vez aqui o meu agradecimento, a minha gratidão, né, por esse bate-papo. Acho que foi bom, foi legal, muito fluiu, bacana. né? Eu gostei. Eu adorei. Eu adorei. Eu tô feliz. Falar do filho é fácil, né? Eu adorei, cara, eu adorei. Então, você que está aí nos assistindo até agora, muito obrigado, gratidão, né, pelo seu tempo, pelo seu momento, e espero que a gente fez aqui, que é com muito amor e muito carinho, contribua, né, para a tua vida profissional e para a tua vida empresarial. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.